mensagens de ouvintes, pais, professores, falando aqui sobre as mudanças que houve e a percepção que eles têm em relação aos seus filhos quando estão estudando. E, de fato, muitos deles falando, olha, esse novo ensino médio, tal novo ensino médio, acabou favorecendo os estudantes das escolas particulares, porque essas continuam, sim, tendo um olhar e um foco para o vestibular. Os estudantes das escolas públicas acabaram submetidos a essas novas regras ou diretrizes do novo ensino médio e aí pronto. Entram numa desvantagem ainda maior na disputa por uma vaga nos vestibulares. Tem razão os ouvintes que estão aqui escrevendo, falando sobre isso. E aí teve um ouvinte, gente, falou o seguinte, minha filha estuda numa escola estadual, está no 2º ano do ensino médio. Ela tem uma matéria chamada Água como um solvente universal. É o Everaldo. Eu falei, é sério isso? Ele, pior é que é. Mas é uma matéria, não, entendeu? Tudo bem. Que a água é um solvente universal, mas por que isso mas é uma matéria? Disciplina, né? Mas o que se ensina? Quanto é possível ensinar a respeito desse assunto? Água, solvente universal. A gente até falou, né, alguns dias aqui sobre a aula de como fazer brigadeiro, né? Tem ocorrido isso nas escolas. Dissolve né? mais substâncias do que qualquer outro líquido, significa onde quer que a água se desloque através do solo, nossos corpos, leva consigo produtos químicos, minerais e nutrientes. Legal. Beber bastante água, limpa o organismo. Ainda como a água atua como solvente, a importância dessa propriedade. Isso era para ser um dos temas de uma disciplina, e não uma disciplina. Exatamente. Tipo química, né? Sim, no caso. Exato, biologia, química. O Sandro Badaró está aqui no estúdio, tem acompanhado esse assunto, não é, Sandro? Foi ouvir o pessoal do Todos pela Educação sobre essas mudanças que houve. A gente tem uma semana com previsão de novas manifestações, novos protestos em várias capitais, exatamente protestos de estudantes contrários a essas mudanças e ao que já aconteceu nessas escolas, Sandro. Exatamente, Sheila, bom dia a todos. Tem uma diferença entre opiniões e o que deve ser feito. Professores, docentes têm cobrado e pedido a revogação total. Lembrando, aprovada em 2017, ela não foi debatida, segundo os especialistas. Foi uma decisão do então governo Michel Temer, junto com o Congresso, vamos mudar, e foi alterado e começou a ser implementada no ano passado. Esse ano está no 1º e 2º anos do ensino médio. E aí os professores e alunos dizem, olha, chegou pra gente com a alteração apenas da grade curricular, com agora 40% sendo composta por matérias optativas, sem conversar com a categoria. Por outro lado, tem algumas entidades importantes do setor, cito aqui a Todos pela Educação, que dizem, olha, é possível pegar o que foi feito e melhorar. Primeiro, o diálogo é a melhor opção. Defendem que o MEC agora agiu corretamente abrindo essa consulta pública, que vai envolver pesquisa, seminário, até junho, para conversar. Vamos ouvir todo mundo e aí sim decidir se revoga totalmente ou se melhora. O diretor executivo do Todos pela Educação, o Olavo Nogueira Filho, ele cita, por exemplo, discutiu e mudou a grade curricular e esqueceu todo o resto. Se a gente de fato quer um ensino médio verdadeiramente ressignificado, a arquitetura curricular é apenas uma parte desse desafio. Se a gente olha para as experiências de maior êxito no Brasil, no próprio ensino médio, e vou citar aqui o caso de Pernambuco, por exemplo, a gente observa que lá sim houve mudança de arquitetura curricular, mas não só. Houve uma atenção muito grande para a valorização dos profissionais, para a melhoria das condições de trabalho, para a melhoria da gestão escolar, para a ideia de fixar um professor a uma única escola, enfim, uma série de outros elementos que não estão sendo trazidos no âmbito dessa chamada reforma do ensino médio. Uma pesquisa feita pelo SESI e pelo Senai. 55% da população tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a reforma do ensino médio, a maioria da população. E para fechar o que vocês falavam agora, um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. Com essa mudança e as matérias optativas, são mais de 1.500 disciplinas diferentes nas escolas estaduais de todo o país, que foram criadas, porque agora você não tem mais a obrigatoriedade, eram 13 obrigatórias. Tem uma, por exemplo, no Distrito Federal, Educação Financeira, importantíssimo, porém, o complemento no nome da matéria, Educação Financeira torne-se um milionário. Parece coach, mas essa é uma disciplina sendo ensinada em uma escola do Distrito Federal com esse foco. Tem ouvinte aqui falando que tem uma disciplina sobre criptomoedas. É isso que está acontecendo quando você não tem uma diretriz, vai qualquer coisa. Por que não?
Ok, eu gostaria Não de uma saber disciplina. mais sobre... Não, também acho que Não não. uma disciplina, Também né? acho que não, mas é o que você disse. No vácuo, o espaço acaba sendo preenchido por alguma coisa. A gente não tem o básico, que é a educação financeira mínima Não, você para tem... as pessoas, né? Mas talvez essa escola que tem aula sobre criptomoedas tenha uma aula de educação financeira. O que eu tô dizendo é, quando você não dá um mínimo de direcionamento, as pessoas vão preencher de acordo com as suas necessidades, de acordo com uma eleição, por exemplo, informal, que seja feita entre os alunos. Então, a gente precisa de um currículo nacional sólido e único. O que Né? os professores... Caso contrário, a gente vai cada vez mais brigadeiro, água como solvente, criptomoeda. Um outro problema que os professores têm apontado é a decisão de ensinar criptomoeda, água, aparece, é uma decisão da escola e acaba caindo para um professor de matemática que não tem um conhecimento profundo Exato. sobre o assunto, ensinar aquela matéria. Isso em todas as áreas, não desmerecendo o professor, mas você acaba tendo docentes que não têm uma capacitação para falar de determinados temas que são, entre aspas, forçados a falar sobre esses temas. Valeu, A Sandro. diretora de uma escola escreveu pra gente, mas ela apagou na sequência. Deixa eu ver se ela de fato vai mandar, mas ela... Jesus leu. Mil É a figurinhas Josi aqui, para não, isso, né? ela mandou de novo. Eu sou diretora de uma escola estadual, afirmo com toda certeza que esse novo ensino médio é uma farsa. Os alunos de São Paulo estão sendo prejudicados por uma falácia travestida de currículo inovador. Diz então a diretora aqui, Josi, do interior de São Paulo. Obrigada, professora. Minha filha estuda em uma ETEC aqui em São Paulo. Na semana passada, ela foi a uma manifestação contra o novo ensino médio e me disse que tem uma matéria chamada, acredite, Gírias e Memes da Internet. Ai, que legal, essa eu queria fazer, meu Deus. Tem, né? Essa é legal. É divertido. Eu me lembro que num curso de Não precisa inglês, de escola, a né, gente pra podia ir. dar aula, né, assim. Essa eu me sinto preparada. né? Aham. Aí, mas é pra estar lá no currículo de óbvio uma que escola? não, Óbvio tá que não. zoando, claro é que uma, é não. uma diversão. Talvez no currículo de uma escola de inglês, né? Eu já tive aula de slang, que em inglês significa gíria. Mas aí é algo que tá te ajudando a ter a Jogo de melhorar uma cintura. segunda língua. Isso. A melhorar uma segunda língua, né? Ter um jogo de cintura e conversar com pessoas de verdade. E não só ficar falando que the book is on the table. Mas na escola, pelo amor de Deus, né? Não dá, o currículo escolar é inaceitável. Então, especialmente numa ETEC. E aí? Tem uma outra coisa, né? Tem aquela escolha por eixos, né? Eixo de humanas, eixo de ciências e tal. E a nossa ouvinte aqui escreve: minha filha escolheu o eixo de humanas. E eu acho tão cedo, já é cedo para você fazer escolhas tão difíceis no vestibular e tal. Daí tem que fazer a escolha antes ainda do eixo que você quer seguir. Pois bem, ela escolheu o eixo de humanas, só que não tinha mais vaga. Então ela entrou no eixo de ciências, está toda perdida, porque não tem matéria de humanas. Olha aí, né? Eu não consigo isso. mudar ela de escola nem de turma. Que situação, né? É a nossa ouvinte final de telefone 1761 de São Paulo mesmo, que escreveu pra cá. A gente vai voltar a esse assunto logo mais.